O dia que um ateu ficou sem palavras para um cristão. Se você como ateu tiver certo, você é feliz como ateu. Eu sou feliz como crente. Você deve ser muito bem casado com a Cíntia. Eu sou muito bem casado com a Laura. Você ama o que faz. Eu amo o que eu faço. Você é um cara legal. Eu também me considero um cara legal. Você divulga ciência. Você foi pra Brasília fazer isso. Eu também divulgo ciência. Nós somos iguaizinhos. Isso. Agora, se nós dois morrermos, não faz diferença nenhuma. Então, quer dizer, o seu ateísmo, a gente vai empatar até a morte. Ah, sim. Mas se eu tiver certo, você tá perdendo muita coisa. Entendeu como é que desempata? Porque a gente pode ter uma vida igualzinha, mas, cara, se eu tiver certo, dos dois aqui, e tiver uma vida eterna. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Portão de Saída. Portão de Saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antônio Galvão. Eu vou mostrar agora como é que um ateu militante refuta um religioso. E quem é o religioso? Rodrigo Tripa. Mais uma vez eu vou ter que refutar o Rodrigo Tripa Seca. Quando eu digo assim, Rodrigo Tripa Seca, é a mesma coisa de eu também criticar um jogador perna de pau de um time, pé de rato, chamar pé de rato, perna de pau. Na verdade, eu estou criticando o jogador, o que ele está fazendo em campo. Então, a minha crítica e os apelidos que eu coloco no Rodrigo Silva são apelidos do que ele propaga, da ideia dele, que ele passa para as pessoas. Agora não é do ser humano fora de tudo isso, tá? É bom entender desse jeito. Pronto. Agora, olha só. Presta atenção, gente. Eu vou falar sobre esse vídeo aqui, que meu irmão mandou para mim. Meu irmão Abimael mandou para mim. Eu quero mandar um abraço a Abimael, né? Que ele mandou para mim esse vídeo aqui e falou, assiste até o fim. Aí eu assisti, eu já conheci esse vídeo. Não por esse alienado aqui que tá aqui, que colocou na plataforma dele aqui, e colocou uma frase dizendo, o dia que um ateu ficou sem palavras para um cristão. Um ateu sem palavras. Aí o ateu é quem? Sérgio Sacani. Né? E quem é Sérgio Sacani? Sérgio Sacani é um ateu que nunca foi religioso. Não conhece nada de fé, não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de nada. Ele conhece de astronomia e por isso ele não consegue acreditar em Deus nenhum. E o Pirula, por exemplo, também. O Pirula, por exemplo, também é um cara que é ateu, pode debater com qualquer religioso e talvez o religioso saia ganhando dele. Porque o Pirula conhece muito de paleontologia, sobre evoluções, certo? Homo sapiens, hominídeos, dinossauros. Mas quando vai falar de religião, Pirula não conhece, porque nunca veio de religião. Não sabe o que é. Não conhece muito do livro. Então por isso que o Rodrigo Silva, ele gosta, ele vai procurar, sim, pessoas assim para debater. Mas ele jamais, será que o Rodrigo Silva um dia ainda vai debater com o Ferrer? Eu queria ver, cara. Eu pagava para ver. Ferrer ou Miranda. O Ferrer ainda mais ainda. Tá? Então olha só. Aí meu irmão mandou pra mim esse vídeo, falou assim, assiste até o fim. Eu já tinha visto esse vídeo tem um tempo e vi que não faz sentido nenhum que o Rodrigo Tripa falou e eu vou mostrar por que não faz sentido. Porque que ele tá muito mais equivocado do que o Sérgio Sacani. E o Sérgio Sacani não ia responder muita coisa porque não tem nem muita coisa para perguntar, porque não entende nada de Bíblia, de religião, para fazer certas perguntas, bem pouco que ele sabe, tá? Porque pelo que está escrito no livro é uma coisa absurda acreditar no Deus da Bíblia. É uma coisa absurda, independente de acreditar em qualquer Deus. Mas, vamos ouvir aqui. Quero ouvir junto com vocês aqui o que meu irmão mandou para mim. Eu quero mandar um abraço a Abimael. Deixando claro, Abimael, ele é muito apoiador do meu trabalho. Né? Ele não é ateu, mas é apoiador do meu trabalho. É um cara sensacional. E é irmão de sangue, conhece minha trajetória. E ele mandou para mim esse vídeo. Falou, assiste até o final. Então eu vou assistir aqui com vocês até o final, tá? E depois, que aqui é um alienado quando eu digo alienado, esse camarada aqui que colocou esse vídeo lá, né, na página dele. E vamos assistir aqui o que o Rodrigo Tripa fala pro Sérgio Sacani. Agora vocês precisam ouvir o que eu vou falar, viu, gente?
Presta atenção. Vamos lá. O dia que um ateu ficou sem palavras para um cristão. Se você como ateu tiver certo, você é feliz como ateu. Eu sou feliz como crente. Você deve ser muito bem casado com a Cíntia. Eu sou muito bem casado com a Laura. Olha o argumento. Você ama o que faz. Eu amo o que eu faço. Você é um cara legal. Eu também me considero um cara legal. Você divulga ciência. Você foi pra Brasília fazer isso. Eu também divulgo ciência. Nós somos iguaizinhos. Primeiro, ele tá conversando com o Sérgio, o cara legal, agora. Agora. Não sei se também ele não conhecia o Sérgio antes, há muito tempo atrás, depois que começou a se encontrar em podcasts, aí mudou tudo, né? Vamos lá. Agora, se nós dois morrermos, não faz diferença nenhuma. Então, quer dizer, o seu ateísmo, a gente vai empatar até a morte. Ah, sim. Mas se eu tiver certo, você tá perdendo muita coisa. Entendeu como é que desempata? Porque a gente pode ter uma vida igualzinha, mas, cara... Ó, eu já vou refutando ele aqui. Tá? Olha só. Olha o que ele disse. Ele vai finalizar aí a linguagem dele. Ele disse, ó. Se eu tiver certo, você tá perdendo muita coisa. Sérgio. Agora, ele não perdeu nada. E se Sérgio tiver certo, ele não perdeu nada. E os sacrifícios que ele faz para seguir as regras da Adventista? Hein, Rodrigo Tripa? Ele não pode ir numa festa, tomar uma cerveja. Ele não pode comer uma carne de porco que é maravilhosa, porque a regra da Adventista não aceita. Ele não pode fazer alguma coisa ou trabalhar, fazer qualquer coisa no sábado, porque o sábado eles idolatram o sábado muito mais do que o Jesus que eles acreditam. Então, quando o Rodrigo Silva diz, e se eu tiver certo, é só se o Deus dele, na visão adventista, for o verdadeiro. E os outros milhões de deuses? Como é que fica isso aí? E se de fato existir um Deus e no céu do Rodrigo Tripa? E aí agora? Aí eu digo, por exemplo, um ateu, ele falou, eu sou feliz, você é feliz. Será que o Rodrigo Silva é feliz mesmo? Será que é? Eu tenho minhas dúvidas. Que é uma pessoa que é escravo de regras religiosas, não tem essa felicidade não. De olhar pra uma coisa e querer usufruir daquela coisa e dizer eu não posso porque a regra é contra. Eu não sei disso não. O Sérgio Sacani pelo menos é muito mais livre do que ele. Muito mais livre. Que o Sérgio pode, do dia que ele querer, a hora que ele querer ir pra uma festa e fazer qualquer coisa. O Rodrigo Tripa não pode. Primeiro. Então, o religioso que passa uma vida toda numa prisão religiosa perde muita coisa também. Aí ele acha que depois da morte, se Deus existir, o ateu perde muita coisa. Agora eu te pergunto. E se existir for outro? E se não for nada disso? Tem que ser o cristão, tem que ser o adventista. O problema do Rodrigo Silva, todo o problema desse cara aí, é que ele debate com o ateu errado, cara. Errado, assim, em questão de conhecimento do lado religioso. Não é de conhecimento. O Sérgio Sacani é um cara que é culto e tem um canal muito grande, muita gente ele tem no canal, e ele é um cara que conhece tudo de astronomia. Ele nos dá aí muitas respostas precisas acerca do exterior aí da Terra. Mas o Sérgio Sacani não conhece nada de Bíblia. Então o Rodrigo Tripa, com esse argumento barato dele, porque o Rodrigo Tripa, quando ele abre a boca, é só falar merda, bosta, em questão religiosa. Eu já falei pra vocês que tem bosta na cabeça e expelindo pela boca. Mas, se ele pega um cara que não conhece nada de religião, um ateu que também não milita racionalidade na internet, não tem um canal pra isso, como eu tenho meu canal pra isso, pra falar sobre as mentiras das religiões e outras coisas mais. Vocês estão entendendo? Aí ele pega um ateu que não tem um canal ateu. Ele tem um canal religioso, mas o ateu não tem um canal ateísta. Tem um canal pra falar de ciência, de coisa da astronomia. Aí muito fácil, né, Rodrigo? Essa pergunta pra mim, assim, cara a cara. Eu vou te fazer mais de 10 perguntas também. Eu vou dizer assim, Rodrigo, tá certo, eu vou perder o quê? O que é que eu vou perder? Se caso Deus existir. Porque esse Deus pode ser diferente de tudo que você pensa. Porque, olha só, Rodrigo Silva, ele tá acreditando em um de milhões de deuses. Ele tá acreditando em um que ele aprendeu, de um livro. Que ele não tem certeza e não pode provar bosta nenhuma. E mesmo assim ele não segue o que está escrito, o que o Jesus pediu para seguir, ele não segue. Então ele é outro cara também, que se esse Jesus de fato existir, eu não acredito que
que ele está seguindo todas as regras que esse Jesus pediu, mesmo sendo adventista da sétima mentira. Então vamos continuar aqui, tá? Porque eu não vou muito longe, não. Eu só tô reagindo a esse vídeo porque meu irmão mandou para mim. Se eu tiver certo, os dois aqui, e tiver uma vida eterna, tiver um céu esperando, tiver um Salvador que morreu na cruz do Calvário para te libertar dos seus pecados, te dar a vida eterna. Se eu tiver certo, aquela criança na igreja católica que você foi padrinho, tem todo um sentido naquela entrega a Jesus ali, que a coisa é boa demais para eu ficar calado e não te convidar a experimentar. Agora eu reconheço que às vezes a gente erra na dose e fica chato. É igual pai babão. Você que é pai, você sabe. Você tem, às vezes, que... Sim. Então, às vezes, a gente insiste sim. Eu insisto. Eu quero que você aceite Jesus como seu salvador pessoal. Eu reconheço. Parte da chatice, eu deploro. É aquela que eu questionei no início. Os advogados de Deus que tem na internet aí, venha pra minha igreja, seja parte do meu CNPJ, você tá errado, você vai pro inferno de cabeça pra baixo, o juiz. Eu abomino isso. Esse fã-clube doentio de Deus. Eu abomino isso. Mas a outra parte, eu entendo e me identifico com ela. Porque se o que eu acredito é verdade, Sérgio, cara, você é um cara gente boa demais pra ficar de fora. Você entendeu? Mas aí a minha questão, assim, é a seguinte: como que nós vamos descobrir? Só de que a gente morrer, né? Não necessariamente. Ele gosta disso aí. Pelo método científico, só quando você morrer. Mas... Você sabe que há verdades que você não descobriu pelo método científico, mas você continua agarrado a elas porque você não tem explicação melhor. Sim. Olha só, vocês entenderam aqui? Vou voltar pra mim, hein? Olha só. Vocês entenderam o que é raso? O Sérgio Sacani, ele faz uma pergunta. Faz uma pergunta dessa pra mim, cara. Assim, cara a cara. Faz pro Jason Ferreira, faz pro Miranda, cara a cara. Porque eu vou apresentar pra ele, no mínimo, os principais deuses que são venerados, que pode ser um desses deuses e o Rodrigo Silva acaba perdendo, caso exista. Porque ele está dizendo que é bom demais, ele conhece? Não. Ele está fazendo uma analogia de uma coisa que ele não sabe. Aí é que eu chegava para ele e dizia, olha só, eu ia fazer essa seguinte pergunta para Rodrigo Tripa, né? Porque ele não vai assistir meu vídeo, mas eu faria essa pergunta para ele. Qualquer podcast, a primeira pergunta que eu faria para ele seria essa: Rodrigo, me responde uma coisa. Deus, o Deus que você acredita, ele seria alguma coisa sem a luz? Ele seria alguma coisa sem a luz? Porque se ele é toda luz, sem a luz ele não seria nada. Eu esperava ele responder. Porque se esse Deus ele é criador da luz, então a luz vem depois dele. Ele existe antes da luz. O que esse Deus era antes da luz existir? Aí eu ia perguntar para ele, eu vou fazer outra pergunta para você. Deus seria alguma coisa sem o bem? Sem o bem, sem o que é bom, sem coisa boa. Deus seria alguma coisa? Ah, com certeza ele vai dizer que não. Eu dizia, pois é, mas está escrito que Deus fez o bem. Se ele fez o bem, ele teria que existir antes de fazer o bem. Então, se antes de fazer o bem ele já existia e você está dizendo que ele não é nada sem o bem, então ele não existe. É a característica da não existência. O livro que ele acredita, que Rodrigo Tripa acredita, refuta o Deus do livro no primeiro capítulo, primeiro versículo daí para frente. Mas no primeiro capítulo refuta sem argumento mais. Não tem mais argumento, não existe mais argumento. Então, Rodrigo Tripa, ele tem que debater, fazer essas perguntas e falar esse besterol dele de frente do Antônio Galvão, de frente do Jason Ferreira, porque nós viemos da religião. Não somos mais sábios e mais conhecedores do que o Sérgio Sacani nem o Pirula. Mas o Pirula e o Sérgio Sacani não conhecem nada de religião, nunca foram nada em religião. Nem conhecem o livro, apenas por ouvir falar ou ler algumas coisinhas. Nós viemos de lá. Eu fui líder religioso, fui pastor. Eu venho do Severo. Eu conheço tudo também de igreja adventista. Não fui adventista, mas estudei muito sobre essas regras aí adventistas. Faz essa pergunta pra mim, Rodrigo Tripa. Faz pra mim, cara. Quando o cara diz assim, ó, cara, se Deus existir, eu tiver certo, você perdeu muita coisa. Perdeu o quê? Sérgio Sacani, por exemplo, ele é um criminoso? Que tem
crime camuflado? Não. Ele é um cara de bem? É. Qual seria o Deus que ia punir, ia dar uma coisa diferente ao Sérgio Sacani do Rodrigo Tripa? O que Deus ia dar diferente? Inferno, será? Então, você vê que o argumento do Rodrigo Silva é um argumento raso, barato. E esse besta aí que colocou, no dia que um ateu deixou, no dia que um religioso deixou um ateu sem palavra, é um besta que ele nunca parou nem para ler o livro dele e entender que são milhões de deuses que são apresentados para as pessoas, criados pela mente humana. Para talvez está certo, mas eles acham que o certo é o Deus cristão. Como seria esse argumento do Rodrigo Tripa diante de um muçulmano? Ou de um hinduísta? Ou de um budista? Ou de um espiritista? Do espiritismo, né? Como seria? Porque ele diz, se eu tiver certo. Então, para ele estar certo, a possibilidade é muito pequena. Porque ele acha que o Deus certo é o dele. Então eu fico por aqui, mas volto com novos argumentos e novas indagações. Agora já no mês que vem, né? O mês acabou hoje, 28. Acabou, 28. Agora nós já estamos chegando para março. Um abraço, se cuide, tudo de bom. Eu fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.